Hoje em nosso programa vamos explorar um tema de grande relevância. Primeiro, muito obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho aqui comigo. Uma alegria recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, Leite. É a primeira vez que eu participo de um programa, né? Tinha recebido outros convites, né? Sempre fui um pouco tímido. Eu digo, não, hoje, por consideração à amizade, por todo o respeito que eu tenho a você, vamos lá conversar um pouco. Conversar um pouco e falar sobre esse tema que você que, de certa forma, apesar de eu não vejo timidez nos seus olhos, mas você assim se considera. Já passou por vários processos na área industrial, ou seja, a academia, no seu contexto, ela nos ensina a teoria, né? Isso. Mas a prática, você que conhece os dois, a prática é diferente? É, com certeza, né? Eu gosto até de brincar de dizer que eu estou virando um cara que 80% do meu assunto é a indústria, né? Então, às vezes eu me junto com os amigos e vamos falar em futebol, vamos falar em política, e quando menos se espera eu estou tendenciando o assunto para essa área, né? Mas são quase 20 anos, né, dentro de indústria e passando por processos produtivos alimentícios, indústria de bebida, farmacêutica, ramo plástico, sabão em pó. Então, foram várias vivências dentro de processos produtivos diferentes. Cada uma com novidades ou o processo de construção, de produção, de fabricação é o mesmo? Não, todo processo tem sua peculiaridade, né? Eu acho que existe uma essência, né, que é toda a parte de transformação vivida em etapas, mas todo processo tem sua peculiaridade, toda empresa tem sua peculiaridade, toda região, né? Eu lembro quando eu voltei para cá, para o Cariri, em 2017, eu tinha passado por algumas multinacionais em Recife, e uma das empresas familiares que eu comecei a trabalhar aqui, a gente implementou um projeto que trazia um ganho de eficiência que eliminava o terceiro turno. E aí a diretoria, na apresentação, virou e disse, mas o que é que nós vamos fazer com esse pessoal? E aí foi que, de fato, me veio um choque de realidade, que eram culturas diferentes, né? Era uma visão diferente sobre pessoas que estavam ali há muito tempo. Então, tudo isso começa a ser ponderado. Então, cada processo, cada indústria, cada empresa tem, de fato, suas peculiaridades, né? Suas particularidades, suas culturas. Me diga uma coisa, e a indústria que enxerga um bom profissional na área de engenharia, de produção, envolvido no processo industrial, tende a ganhar, porque é comum os pequenos industriais temerem, né? É uma despesa a mais que eu vou ter, será que ele vai me ajudar? Será que vai melhorar aqui o meu processo? Essa dúvida ela é natural. Eu acho que não só o engenheiro, Leite, eu acho que o bom profissional, ele agrega, né? É por isso que tem muito especialista de recursos humanos que diz que um bom profissional ele se paga. Tem empresa que tem uma cultura muito forte de contratar sempre gente júnior e gente sem experiência e formar internamente, mas de fato você precisa de alguém para formar, né? E o que é que você quer buscar? Onde é que você quer chegar?
É muito difícil chegar em alguns patamares de excelência sem, de fato, ter pessoas profissionais que tenham esse gabarito, né? Que tenham vivido situações, que tenham participado de processos, desenvolvido, melhorado. E eu falo muito dos 3 pilares, né? Dentro da consultoria. Que tenha vivido transformações em pessoas, em processos e em resultados financeiros. São três vertentes, 3 pilares aí que andam em conjunto, né? Resultado financeiro, pessoas e o processo produtivo, é isso? Quando eu fui montar a consultoria, eu comecei a refletir quais eram as maiores dores do empresário, né? E aí, se você pegar 99% dos casos em que o empresário lhe chama com os seus sintomas, as dores estão localizadas nesses 3 pilares. Então, ele tem muito problema relacionado a pessoas, problemas de retenção, problemas de recrutamento, de capacitação, de liderança. Ou ele tem problemas relacionados a processos, não tem processo, ou precisa otimizar o processo, ou o processo é eficiente, ou não está sabendo gerenciar o gargalo, como é o tema da conversa de hoje, ou, né, os problemas estão muito relacionados à gestão financeira. Fluxo de caixa, não tem uma visão realmente realista do resultado da empresa, não tem um processo de precificação correto, não tem um planejamento orçamentário que consiga mostrar para ele no final do ano se foi atendido ou não. Então, 99% dos casos, as dores estão localizadas nesses 3 pilares, né? Eu costumo dizer o seguinte, que para você ser um médico, você estuda 6 anos e o resto da vida. Para você ser um advogado, 5 anos e o resto da vida. Eu acho que engenheiro, 5 anos e o resto da vida, não sei. 4 ou 5 anos aí. Contador, 4 anos e o resto da vida, e assim sucessivamente. Para você ser um pequeno industrial ou um industrial, você precisa ter o dinheiro e ter a ideia. Eu vou botar aqui uma fábrica de caminhão. Eu tenho dinheiro, tenho espaço, eu tenho um local, sei fabricar o caminhão, supostamente. Vou botar uma fábrica. E em questão de 30 dias, 60 dias, eu montei a minha fábrica. Mas eu não estudo, é o erro, mas eu não estudei mercado, capacidade de produção, pessoas, sabe, custos, tributos. Eu não estudei nada. Eu queria uma fábrica de fazer carro de mão e fiz, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores, digamos assim, de maior... vou usar quebra, de maior forma de construção das empresas, né? De sucesso, né? De sucesso da empresa, né? Porque as pessoas querem e fazem, não tem uma regra, ou melhor, tem, mas não cumpre. Vamos lá, vamos corrigir. Tem, mas não cumpre, porque eu vou passar 1 ano estudando, perder tempo podendo ganhar dinheiro. Isso é o comum que vem na mente, né? Se eu estou com meu dinheiro aqui, eu posso fazer o negócio, eu vou passar 1 ano estudando, que conversa. Mas não sabe ele que o profissional liberal, por exemplo, passou 5, 6, 10 anos estudando e ainda estuda, né? Então, é uma situação assim que eu acho que é onde leva as empresas, num curto espaço, segundo as estatísticas do Sebrae, a fechar. Eu acho que toda empresa ela precisa de dois perfis, que às vezes ele está concentrado em 2 pessoas, às vezes está concentrado em equipes, mas ela precisa de 2 perfis, né? O empresário que ele consegue acumular esses 2 perfis, ele é um cara de sucesso, que é o perfil visionário, né? Aquele cara que se arrisca, que se compromete, né, que investe o que tem e o que não tem na busca de um negócio e na capacitação da expansão desse negócio, que é o cara que olha para fora e o cara que olha para dentro, que é o cara sistemático, é o cara de gestão, é o cara de processo. É muito difícil, de fato, você ter esses 2 perfis numa pessoa só, né? Eu pego muita consultoria em empresa, geralmente tem muitos casais. E geralmente o padrão é o cara muito visionário, o tradicional empresário que vai, que busca, que expande, que bota o nome dele, que pega o empréstimo, e a mulher mais sistemática, mais cautelosa. E eles vivem esse conflito interno e acham que isso de alguma maneira é prejudicial. E é justamente o que eu levo. Eu digo, pessoal, é a dupla perfeita. Toda empresa precisa disso, precisa ter equipes voltadas para a expansão, para o empreendimento, para o investimento arriscado. Um quer crescer e o outro segura a rédea. E o outro de sistematizar, de controlar os custos internos, de controlar os processos. Eu acho que isso aí é o que faz de fato a mola crescer. Aí você às vezes tem perfis que querem trabalhar demais em um campo
e outro não. Então, você tem um gestor, um empresário que é extremamente empreendedor, visionário, que viaja, que traz captação de recursos, que expande o processo, mas não organiza internamente, tem uma grande chance de insucesso. Da mesma forma que você tem um empresário que quer organizar tudo internamente e não cuida do processo de expansão, do processo comercial da empresa, também tem uma grande chance de insucesso. Então, acho que tudo é um equilíbrio, né? Essa duplazinha tem que andar... Tem que andar e estruturar as equipes para que lhe deem suporte, né? Interessante, né? E isso eu preciso somente quando vou montar uma empresa ou quando eu já estou trabalhando e preciso ampliar ou manter o meu negócio. Ou seja, a análise criteriosa desses pontos que você citou. Eu acho que cada empresa ela tem uma fase de maturidade, né? Ela é como uma pessoa, tanto que é uma pessoa jurídica, né? Ela vai amadurecendo. Eu peguei muita empresa aqui no Cariri que passou por processos de expansões gigantes aí nos últimos 5 anos e existia um orgulho muito grande da equipe interna de que as coisas sempre foram feitas assim por aqui. Foi assim que nós chegamos até aqui. E legal, parabéns, mas a partir daqui o processo tem que mudar. Então, a depender da fase em que a empresa está vivendo, os processos têm que amadurecer, você tem que buscar novos conhecimentos, você tem que implementar melhorias. O processo de gestão muda, né? A empresa normalmente se expande, você tem equipes maiores, a governança muda, a gestão de indicadores muda também. Então, tudo depende muito da fase da empresa, né? Quem exige isso? A minha mentalidade como gestor ou o mercado? O mercado, com certeza. O mercado Ele é quem direciona. O mercado é quem molda a sua mentalidade como gestor. Não tem como brigar com o mercado, é o que eu mais digo. Eu tenho que estar nele. Ele é quem vai... Ele tem que me aceitar ou não, né? Ele me rejeita, talvez. Né? E eu estou aqui nessa ponta, digamos assim, na busca pelo mercado, mas eu tenho aqui atrás toda a equipe de um operacional, eu tenho equipamentos, eu tenho toda uma estrutura funcional para gerar, para produzir. Tem que haver esse elo, ou seja, são 3 caminhos, produtivo, a base onde eu sou aquele avassalador que quero ir para o mercado, quero ampliar, quero tal, e o mercado, se me aceita ou não, ou aceita talvez o meu produto. Quer dizer, é um elo que deve estar ali diretamente ligado e com uma constante para que eu consiga me manter no mercado, né? Porque a indústria ela tem uma etapa que, por exemplo, o varejo não tem, que é a etapa de transformação. E essa etapa de transformação, ela é complexa. Se não bem gerenciada, ela leva à margem do negócio. E isso afeta diretamente no processo de venda, no processo comercial. Então, eu gosto muito de dizer que os processos industriais, eles têm uma complexidade a mais para o gestor, para o empresário, porque ele não precisa só trabalhar o processo de venda, de compra e venda. Ele tem toda uma etapa de transformação ali onde estão embutidas as perdas que, se não bem gerenciadas, né, te fazem até perder dinheiro numa venda do que necessariamente ganhar. Quando você fala em processo industrial, necessariamente eu estou tratando de indústria ou eu posso pensar mesmo em comércio, ou seja, em CNPJ de um modo geral? Porque comércio também não deixa de ser um processo, digamos assim, de construção do mercado. Eu preciso estar inserido, eu preciso comprar e vender. Então, essa análise ela é mais ampla, ou seja, ou eu me volto exclusivamente para o processo de produção, ou seja, o processo industrial. Na verdade, o processo de trabalho, que ele pode ser atrelado a qualquer segmento, a qualquer tipo de empresa, ele é um conjunto de atividades específicas realizadas por pessoas específicas com um foco específico. Então, o processo industrial, ele causa um processo de transformação industrial. Eu tenho um processo administrativo dentro do escritório, eu tenho um processo financeiro dentro de um banco. Então, é o processo de trabalho. Qual é a diferença do processo para o projeto? O projeto são um conjunto de atividades com começo, meio e fim. Então, eu tenho um projeto de implementação de uma indústria, onde eu faço projeto elétrico, hidráulico, hidrossanitário, mecânico, instalo equipamento, contrato as pessoas. Tudo isso tem um cronograma, tem começo, meio e fim. A partir do momento que eu viro a chave, que eu dou partida na máquina, começam os processos. E aí, processos industriais, processos administrativos, processos financeiros. Então, na verdade, toda empresa ela é formada de processos, né? E é justamente essa sequência de processos que definem
de fato, a empresa e onde estão localizados os gargalos, né? Que são o tema da conversa. E são os gargalos que nós vamos explorar daqui para frente. Ele é engenheiro megatrônico. Eu converso com o Dr. André Siebra aqui no programa Café com Leite sobre os gargalos no processo industrial. Doutor André, vamos beber água? São Geraldo, por favor. Aceita um cafezinho? Com certeza, meu amigo. Muito obrigado. Gente, conhecer um pouco mais sobre os gargalos no processo industrial é o tema de hoje do nosso programa e o doutor André disse que vai continuar com a gente e promete no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Segundo bloco do programa Café com Leite, hoje aprendendo sobre gargalos no processo industrial com o nosso querido convidado, Dr. André Siebra, ele que é engenheiro megatrônico e veio aqui abrilhantar o nosso programa de hoje sobre esse tema de tamanha relevância. Vou pedir permissão aqui ao meu convidado, André, para falar aqui da minha queridinha. Eu sou apaixonado pelo Café com Leite em revista. Olha, gente, aqui, doutor, aqui nós temos essa capa aqui, o pessoal aí da minha produção, sabe? Tem um rapazinho chamado Wesley, ele fica dizendo, não, é minha essa capa, só porque ele fez essa foto aqui maravilhosa, né? Tem que ter orgulho mesmo, o design tá perfeito. Porque ficou show. Então, eu tenho que respeitar essa exigência dele, né? Bom, pessoal, aqui nós temos matérias de educação, cultura, saúde, esporte, economia, marketing e muito mais, tá? E ela é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, ou mande uma mensagem aí, você que é de fora, manda uma mensagem aí para a nossa produção e nós enviamos para você gratuitamente, sem nenhum custo adicional. É a 9ª edição do Café com Leite em revista feita para você. Agora a sua está com a minha produção, porque essa daqui é do Dr. André, que vai levar essa edição aqui. É a revista de cabeceira dele, porque aqui nós temos muitas informações. Doutor André, essa revista aí é especial, é feita sempre com muito carinho. Inclusive, rapaz, essa edição aí, nós produzimos 3.000 exemplares. Em 60 dias, eu tenho aí cerca de 150, 200 edições dessa. Rapaz, exemplares. E muito bonita a capa, viu? Design diferenciado, parabéns. Do menino da produção aqui, o Wesley, mas ele morre de ciúme porque ele não saiu a foto dele aí. Tudo com muito capricho, né? Muito capricho. Você. Bonita vai ser a próxima, eu vou te mostrar depois. Tá certo, já estão trabalhando. Ô, doutor André, vamos ver aqui um pouquinho sobre gargalo. Gargalo, quando a gente fala em gargalo, nos remete assim a outras coisas que não gargalo no processo industrial. O que é isso, hein? Eu acho que para ficar mais fácil de entender, para você falar em gargalo, você tem que relacionar com fluxo. Né? Então, gargalo ele é uma restrição a um determinado fluxo. Quando a gente fala de processo produtivo, a gente fala de fluxo de produção. Certo. Então, todo processo produtivo ele é uma sequência de etapas, né, de transformação, e essas etapas, sejam elas manuais ou automatizadas, elas têm uma capacidade. Né? E em algum determinado trecho desse fluxo, dessas etapas, há alguma dessas etapas que vai ser uma restrição, né, do fluxo. Então, normalmente é um ponto do fluxo produtivo em que eu tenho uma capacidade menor. E normalmente é esse gargalo que define a produtividade final, né, da empresa, da linha de produção, daquele processo produtivo específico. E esse fluxo eu conto desde a chegada da matéria-prima até o produto final? Sim, se for num processo produtivo, sim. Eu gosto muito de exemplificar uma avenida. Você tem uma avenida de 4 vias e ela se engargala para uma avenida de 1 via, isso é um gargalo, isso é uma restrição. Então, da mesma forma no processo produtivo, né, desde a entrada da matéria-prima até o final do produto acabado, você tem etapas, e entre essas etapas você tem estoques intermediários. Então, em algum momento, uma dessas etapas ela vai ter uma capacidade menor que vai delimitar todo o teu fluxo produtivo. Dentro desse meu fluxo produtivo, eu trabalho aqui, digamos, na expedição
da matéria-prima. Vamos falar em processo de produção, né? Sim. Fabricação. Eu saio aqui do meu almoxarifado e jogo essa mercadoria aqui para o processo de produção de separação. Vamos dizer aqui que seja um processo. Daqui vai para o processo de, sei lá, de mistura lá de alguma coisa para... Não sei nem o que é que nós estamos fabricando, né? Vamos usar um exemplo bom, usando a Cajuína, né? Que, Cajuína, inclusive, tem o maior carinho por essa empresa, foi quem me trouxe para o Cariri, em 2017. Então, e assim, apoia o café com leite, melhor ainda. Bom demais. Um abraço para a diretoria aí da Cajuína. Vamos supor que para eu produzir a garrafa PET, eu passo por 4 processos, né? Um é o processo de sopro da garrafa, sim, o outro é o processo de invase, o terceiro processo é o processo de tampagem e o último processo é o processo de rotulagem. Então, você tem 4 etapas dentro do processo produtivo. E a fabricação do produto, do líquido? É feito em uma área paralela, né, que é a área de xaroparia, e o invase é feito dentro da segunda etapa, né? Certo, é uma transferência de produto. Certo. No final do produto acabado, você tem 4 etapas, que podem ser automatizadas ou podem ser manuais, né? No caso da Cajuína, é toda automatizada. E cada equipamento desse, ele tem uma capacidade produtiva. Então, vamos supor que se eu tivesse 4 máquinas com capacidade de 100 produtos por hora, eu teria uma linha teoricamente balanceada, sem gargalos. Mas isso dificilmente acontece. A gente está falando de equipamentos com fabricantes diferentes, com processos diferentes, isso quando é totalmente automatizado. Quando é um processo manual, a gente está falando em pessoas executando, né? Que tem variações de produtividade naturais. Então, normalmente, em uma dessas etapas, né, eu tenho um gargalo. Então, eu posso ter, na etapa de sopragem, uma máquina que faz 150 garrafas por hora. Eu posso ter, na etapa de invasão, uma máquina que faz 200 garrafas por hora. Na etapa de tampagem, uma que faça 50 garrafas por hora. E na etapa de rotulagem, uma que faça 150 garrafas por hora. No final das contas, quem determina a tua capacidade produtiva? É o teu gargalo. 50? É o de 50. André, mas aí eu posso rodar as outras etapas com a capacidade cheia? Pode, mas você vai ter um excesso de estoques intermediários, que não é saudável, né, para a operação. É um custo desnecessário. Então... vai correr e vai parar no meio do caminho. Exato. Então, a grande importância de você identificar os gargalos no processo produtivo é, primeiro, entender que ele delimita, né, o teu fluxo produtivo. E segundo, depois disso, é você entender o quanto ele está alinhado com a sua demanda de mercado. Porque se ele é quem delimita a tua capacidade produtiva, ele tem que estar alinhado com a demanda de mercado. Então, primeiro, identifica o gargalo. Segundo ponto, tira o máximo de... E o gargalo pode ser até o mercado, né? O gargalo pode ser o mercado. Na verdade, o gargalo ele existe em todos os processos, né? Então, se você pensar numa organização como um todo, né? Você pensa em etapas que não são mais produtivas, você tem a etapa de produção, você tem a etapa de expedição, você tem a etapa de transporte e a etapa de venda, né? No final. Então, o mercado também pode ser um gargalo, com certeza. Mas o mais importante do gargalo é você identificar o gargalo para poder trabalhar em cima dele. Às vezes a gente gasta muita energia em processos que não são, de fato, os nossos gargalos. E aí eu estou desperdiçando energia, né? Porque o gargalo é quem define, de fato, o ganho da empresa. Então, todo investimento feito em cima de um gargalo é um ganho útil. Todo investimento feito fora do gargalo não é um ganho útil. Então, o ideal é que você identifique o gargalo, tente tirar o máximo de ineficiências e indisponibilidades dele, né? Depois você balanceie todo o fluxo do processo de acordo com o seu gargalo e, por último, você tenta aumentar a capacidade do seu gargalo. Quando você aumentar a capacidade do seu gargalo, você pode ser que surja um novo gargalo. E aí você completa o ciclo de melhoria contínua. Né? Uma vez identificado esse gargalo, ele pode ser aperfeiçoado, substituído ou analisado de uma forma mais carinhosa ao ponto de sair do meio. Ou seja, não é sair do meio, mas de fazer fluir a produção. Exatamente. Assim, o grande X da questão é você tornar ele o mais eficiente e eficaz possível. Vamos, por exemplo, a gente falou do processo de tampagem, que seria o gargalo do processo produtivo aqui da garrafa PET. Então, se eu tenho ele como gargalo, ele produz 50 garrafas por hora, o que é que eu posso fazer para que ele tenha uma produtividade maior? Será que eu estou parando no horário de refeição? Será que eu estou tendo um excesso de quebras? O que é que eu tenho que concentrar de energia nele, que é a etapa gargala, para aumentar a produtividade e depois eu retrabalhar outras áreas não gargalo, né? Mas o foco tem que ser sempre no gargalo, porque o trabalho em cima do gargalo aumenta a capacidade do sistema como um todo. Que de repente eu posso desconstruir o gargalo, ou seja, fazer com que ele entre no processo de produção natural,
e de repente essa outra máquina que produzia 150, quando meu gargalo passou a produzir 200, o gargalo passou para cá. Isso, na verdade, isso é um ciclo de melhoria contínua, né? Todo processo tem um gargalo, né? A ideia não é você eliminar gargalos, porque não tem como eliminar. Todo processo vai ter um gargalo. A ideia é você sempre retrabalhar. Então é um ciclo. Identifica, torna eficiente, balanceia o resto do sistema para esse gargalo mais eficiente e depois tenta aumentar a capacidade do gargalo. Quando você aumenta a capacidade do gargalo, ele pode continuar sendo o gargalo, outros gargalos, né, podem originalmente se formar. E aí você começa todo o ciclo novamente. Doutor André, você falando aí, eu fui mais longe quando eu analisei aqui que nós falamos no mercado e você dizendo que o fluxo do processo produtivo é aperfeiçoar o gargalo no quesito. Não seria nem aperfeiçoar, porque se aperfeiçoar ele fica pior, né? Exatamente. Ele fica pior, né? Você tem que ajustar esse gargalo. Então, o profissional da área, um consultor como o senhor é necessário conhecer não apenas o processo produtivo, mas o mercado, como você falou lá no início, o pessoal, os equipamentos, ou seja, tem todo um processo extenso da ponta do início até a ponta do consumo, né? Porque eu imagino assim, me perdoe, eu imagino o gargalo ser até o consumidor. Pode até ser o consumidor também em alguns momentos, né? Por isso que toda a filosofia de teoria das restrições, ela fala que você tem que olhar para a organização, para a essência do negócio como um todo, né? Existe um risco muito grande de você estar trabalhando dentro da área industrial, em gargalos industriais, e de fato o gargalo da tua organização ser teu sistema logístico, né? Ser teu processo de expedição. E se você não identifica, dificilmente você vai tratar, você está gastando energia no processo errado, que é o grande risco, né? A maioria dos empresários, eles têm a cultura de que todos os processos têm que trabalhar full time, né? O operador não pode ficar parado, porque essa máquina foi comprada e tem que trabalhar as 24 horas do dia, mas se ela não for um gargalo, naturalmente o processo que não é gargalo, ele tem um índice de ociosidade, você concorda? Concordo. E se eu estou forçando ele a trabalhar além do meu limite da minha capacidade do gargalo, estou gerando produção desnecessária, isso é perda. Então você tem que ter uma identificação e um balanceamento muito grande, que às vezes extrapola o muro industrial. Você tem que olhar para a organização como um todo, sim. Dentro desse contexto, quando você diz assim, tem que olhar para o processo como um todo, e lá, nós falamos lá no primeiro bloco, no quesito do empreendedor agressivo e do empreendedor restrito, aquele que a esposa, né, que segura o dinheiro. A esposa geralmente trabalha na parte financeira, que é passivo. Não, calma, não pode. Quando isso daqui também pode ser um processo, pode ser um gargalo? Exatamente essa questão de eu quero uma máquina para melhorar o meu. Eu detectei o gargalo lá no processo de produção e eu preciso de uma máquina que, em vez de produzir 10 garrafas, vai produzir 100. E eu preciso de 100 no mercado, porque o mercado está me pedindo 100. Mas o financeiro diz: eu não tenho dinheiro, eu não vou, eu não quero, eu não deixo. É um gargalo também, não, né? Físico, porque, né? Você tem, por exemplo, um processo que não é produtivo, que são os processos da área de suprimentos, que abastecem a empresa, né, e o processo produtivo. Então, se você tiver gargalos nesse processo, eles podem sim limitar toda a produtividade da empresa como um todo. Então, é um emaranhado de variáveis dentro de uma empresa, de uma organização, que precisa ser avaliado, e todas as áreas trabalham com processos, e então o gargalo tem que ser identificado, seja em qual for o setor, seja no produtivo, seja no administrativo. O importante é identificá-lo para saber o que é que está travando a empresa. Olha aí, você falando aí, eu me lembrando aqui do processo de produção da Cajuína São Geraldo, né, que é refrigerante de caju São Geraldo. Aí tem aqui, lá atrás tem o processo dos xaropes, né, da produção do xarope, aí tem um processo do envasamento, tem um processo aqui administrativo, tem um comercial, ou seja, o engenheiro, como o senhor, tem que olhar tudo. Na verdade, a indústria ela é segmentada, né? Cada vez que a fábrica ela vai criando proporções maiores, a gestão vai se segmentando, né? Eu gosto muito de falar que existe o tripé da indústria, que é a área de produção, manutenção e qualidade, né? Então, cada área precisa entender seu propósito, né? Eu gosto muito de dizer que
tem duas áreas dentro da empresa, dentro da indústria, que são as áreas, são os carros-chefes, né? É o comercial e a produção. Todos os outros setores trabalham em prol desses outros dois, né? Fui gestor de manutenção minha vida toda e eu sempre fiz questão de dizer para a minha equipe de que eles não estavam no mesmo patamar da produção. Eles eram prestadores de serviço para a produção e tinham que agir como tal. E uma vez que está segmentado, que todo mundo sabe realmente qual é a sua missão dentro da empresa, tem seu propósito, tudo flui mais fácil. Então, assim, você tem engenheiros na produção, você tem engenheiros na qualidade, você tem engenheiros na área de manutenção, na área de projetos, que é uma área super importante. E aí, a partir do momento que a empresa vai ganhando complexidade, essa segmentação vai acontecendo. Como você disse lá no início, é um processo, é um ato contínuo, né? É um ato contínuo. Existe, inclusive, eu tenho dito muito, desde que eu voltei para o Cariri em 2017, a todos os diretores com quem eu convivi, e é uma área que já é bem amadurecida em muita empresa aí fora, que é a área de melhoria contínua, né? É a área responsável por realizar essa melhoria contínua dos processos dentro das empresas, sejam eles financeiros, sejam eles produtivos, administrativos, mas é uma espécie de consultoria interna com métodos próprios que visam, né, trabalhar todos os setores nesse processo de melhoria. Beleza, e o que é que a gente vai implementar agora? O que é que eu posso ser melhor daqui a 30 dias? Que processo eu vou trazer a mais? O que é que eu posso otimizar nesse processo? E tem muita receita de bolo já difundida no mercado, né? Tem muita metodologia já difundida como WCM, TPM, Lean Manufacturing, Six Sigma. Então não tem muito o que inventar. É basicamente trazer os métodos para dentro da empresa e implementar e trazendo maturidade. E é uma área que eu sinto que as empresas, as indústrias da região não possuem, né? A Pharmacy começou um processo agora de implementação de melhoria contínua, acho que foi uma empresa que saiu na frente, mas é uma área extremamente essencial, né, para esse processo. E é uma coisa que eu sinto falta aqui, por onde eu passo. Que bom que você sente falta, já que você está na área, já que você está no processo de consultoria. Mercado tem, né? Vamos trabalhar. Estamos tentando ajudar. Ele é engenheiro mecatrônico, ele é consultor empresarial. Eu converso com o Dr. André Siebra aqui no programa Café com Leite, falando sobre os gargalos no processo industrial. Dr. André, vamos beber mais água? Vamos embora. Por favor. E mais um cafezinho, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre os gargalos no processo produtivo com o nosso convidado, o Dr. André? É simples, você fica ligado, porque ele disse que no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri e também nas redes sociais. Lembrando que nós temos lá na tvcafécomleite.com.br esta e todas as edições. Você assiste lá sempre que você quiser, no seu horário. Você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Portanto, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que o programa de segunda a sexta-feira é regional. Agora, aos domingos, às 23 horas, você nos encontra aí em rede nacional, na TV Meio, na Rede Meio de Comunicação, o programa Café com Leite às 23 horas. Doutor André é o convidado aqui do nosso programa, ele que é engenheiro mecatrônico, ele que é consultor empresarial. Doutor André, doutor, eu falei na farmácia gentil aqui, me lembrei. Eu lhe perguntei isso lá no início, mas eu preciso perguntar novamente. O processo, como o nosso tema é gargalos no processo industrial, mas os gargalos no processo comercial ou processo de serviço, ou seja, na execução das tarefas do dia a dia de um CNPJ, podem ter gargalos que bloqueiam o crescimento da empresa, né, de um modo geral? Sim, com certeza. Todo processo administrativo ou de execução, seja qual for o ramo, que reduza, que restrinja a sua produtividade da organização como um todo, é um gargalo, né? Precisa ser trabalhado. No final das contas, como
o Goldratt, que é o autor do livro, que é referência em teoria das restrições, né? Que fala muito sobre esse tema. Ele fala que o objetivo de toda empresa é ganhar dinheiro, né? Sempre. Então, todo o processo de gestão de gargalos é identificar, de fato, quais são as restrições de qualquer processo que estão impedindo a empresa de ganhar dinheiro. Então, seja ele... Não é porque eu sou um comércio que não tem o gargalo no meio do caminho, Toda né? empresa, como eu disse, tem processos de trabalho. Mas uma boa consultoria no processo industrial, um bom contratar um bom profissional de engenharia nessa área, é uma despesa ou é um investimento? Com certeza é um investimento, né? E eu não falo nem só do engenheiro, tipo, eu trabalhei na Pharmacy, a Pharmacy, por conta do ramo, ela tem grandes farmacêuticos, gestores de produção, né? Que trazem toda essa visão de gestão de produtividade também. Na verdade, é o profissional industrial, né? Normalmente é traduzido na figura do engenheiro, mas você tem outras áreas também que têm uma visão muito aprimorada desse tipo de gestão, desse tipo de melhoria contínua, de gestão de desvios. Até a gestão de desvios, né? Isso. Doutor, e quais são os pontos negativos de um processo, de um gargalo? Eu poderia fazer essa pergunta, estaria dentro do contexto, o gargalo já é um obstáculo, né? Mas quais são os pontos negativos que ele pode nos causar? Você ter um gargalo mal gerenciado, porque você não tem como fugir do gargalo. Como eu disse, o gargalo ele vai existir todo e qualquer processo. Agora, quais são os impactos de um gargalo mal gerenciado, né? Muito provavelmente um desbalanceio do teu processo como um todo, né? Um desbalanceamento, e provavelmente estoques intermediários acima de um nível desejado, um custo operacional maior, muitas vezes até um aumento de um quadro operacional. E tudo isso reflete em custos e despesas operacionais, refletem na precificação do produto, refletem no impacto dentro da área comercial, né? Então, tudo é uma sequência, são problemas em cadeia. Então, o impacto de um gargalo mal gerenciado reflete, de fato, em toda a cadeia produtiva, em toda a cadeia empresarial, que vai até a área comercial. E uma vez identificado esse gargalo, esse processo, né? Existem etapas para eliminação, existem de fato etapas para eliminação desse gargalo? Sim. Ou é de impacto, é de imediato? Todo o processo, né, como eu disse, ele é um conjunto de atividades, sejam elas realizadas por máquinas, por pessoas ou por sistemas, né? E uma vez identificado um gargalo, né, o próximo passo, como eu disse, é tirar as ineficiências dele, eliminar ou reduzir as ineficiências dele. Como é que você faz isso? Estudando, de fato, quais são todas aquelas atividades que compõem aquele processo. Então, você tendo um processo mais otimizado possível, atividades que o tornem mais eficaz, de alguma maneira você já está trabalhando em cima do gargalo. Uma boa consultoria me coloca nessa linha? Com certeza, com certeza. E não só consultoria industrial, mas você tem processos comerciais que uma boa consultoria comercial também atua em cima disso. Você tem processos financeiros que uma boa consultoria financeira, contábil também atuam nesses processos, mas no processo produtivo, que de fato é onde eu tenho mais visão e mais experiência, com certeza, um bom trabalho de melhoria contínua, bons profissionais de engenharia, ou seja, de qualquer ramo, que estejam focados em produção, que conheçam bem as atividades que definem o processo e realizem um trabalho de melhoria contínua, tem um resultado eficaz, com certeza. Muito bem. Me diga uma coisa, dentro desse contexto, o processo do gargalo, ele é possível alavancar a empresa no quesito faturamento, no quesito qualidade de pessoas, qualidade de pessoas, que eu digo assim, na manutenção e conservação do processo de maquinário, por exemplo. Você vai me corrigindo, viu? Eu só sou o contador. Estou tentando aqui encaixar aqui as palavras dentro, cuidar das pessoas, porque pessoas também podem ser gargalo, né? Sim, então, as pessoas certeza. bem cuidadas, como você citou aí na questão do recurso humano, pessoas bem cuidadas, processo produtivo, o gargalo eliminado, possivelmente. Tem até um livro... Leite, que eu gosto de recomendar, né, para quem quer falar do tema, que ele é uma referência mundial no assunto, que é um livro chamado A Meta,
né? Que ele conta até de forma lúdica, em forma de romance, toda a experiência de um gerente industrial que vive problemas de produtividade, a fábrica está para fechar, os custos estão altíssimos, as margens estão baixas, as pessoas desmotivadas, já houveram demissões. E ele trata junto com um físico, né, justamente da teoria das restrições, que todo esse processo que a gente está conversando aqui, de identificação e eliminação e aumento de confiabilidade de gargalos. E você, ao ler o livro, você vai ver que ele reflete em todas as áreas da empresa. Ele reflete em pessoas, reflete em processos, reflete em cultura, reflete em resultado. Então, de fato, o trabalho de gerenciamento dos gargalos, ele tem uma amplitude muito maior do que só do resultado produtivo dentro de uma empresa. Muito bem. Gente, eu estou conversando aqui com o doutor André Siebra, ele que é engenheiro megatrônico, ele que é consultor empresarial, que tem um profundo conhecimento nessa área de produção de gargalos. De gargalo, ele não tem conhecimento de gargalo, ele tem conhecimento de como excluir o gargalo do seu processo de produção, né, doutor? Exatamente. Especialista como melhorar o gargalo e buscar os próximos. Né? Não melhora esse filho, não vai mandar esse gargalo, não. Tira esse gargalo do meio. Verdade. É as ações aqui do nosso querido doutor André Siebra no programa Café com Leite. Doutor, nossa conversa é boa e o processo de produção é interessante, né? Gargalos, falar de gargalos, se nós enveredássemos assim pela linha de produção, seria um programa, pela linha comercial, que é lá na ponta, a saída do produto seria um programa, processo do início do processo de produção, enfim, teríamos muitas coisas aqui a detalhar com mais carinho assim e conversarmos mais, mas eu preciso fazer um intervalozinho rapidinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos a gente embora. Volta logo, tá bom? Agora. E você, fique ligado, nosso intervalo é o tempo do cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo e já estou de volta aqui. Mas agora, depois de aprender um pouco sobre esse processo produtivo, sobre os gargalos no processo produtivo, né? Sim. Quero lhe agradecer, doutor André, por esse momento. Muito obrigado, foi ótima aqui essa nossa conversa. E eu tenho certeza que o convite já fica extensivo para uma próxima aqui, num outro tema, para que a gente possa conversar e levar e compartilhar nossas informações, né? Muito obrigado. Ô, meu amigo, eu que agradeço, Leite, né? Esteja à vontade aí, né? Vai ser sempre um prazer aqui vir conversar sobre o que eu mais gosto, né? Que maravilha. Tão bom, né? A gente falar sobre o que a gente gosta. Demais, né? Chega, flui. Com certeza. E agradecer a oportunidade, né? Programa lindo, maravilhoso, estou sempre acompanhando. Você atualmente está com consultoria, né? Isso. Está só fazendo consultoria. Há 1 ano e meio, né, fui gestor minha vida toda e há 1 ano e meio resolvi botar a Eficientize. Né? Tem as redes sociais da consultoria aqui? Tem, Eficientize, Eficientize Consultoria, @Eficientize Consultoria. Pronto. E tem um grande parceiro, um sócio, que é o Felipe Alves, que atua na parte financeira, né? E há 1 ano e meio a gente está tentando... Na luta aí, né? Na dar batalha. Suporte aí às empresas locais nesse processo aí de otimização. Que bom. Sucesso. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Viu? E vamos nos encontrar mais vezes, tá bom? E aqui no Café com Leite, que o cafezinho está sempre quentinho, viu? Vamos convidar depois a doutora Bárbara para vir para cá também? Vamos chamar, né? Vamos chamar. Ela toma café? Toma, adora. Maravilha, então tá ótimo. Gente, eu quero também agradecer, muito obrigado mais uma vez, doutor André, e a você que nos acompanhou até agora, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, mandar um abraço para a Girlene Carneiro, que nos acompanha pela Brisa Neto, lá em Morada Nova, seu Chico Ribeiro no sítio Correntinho, em Barbalha, Anitta, não é Anitta cantora, é Anitta aqui de Juazeiro, né? Luísa e seu filho Daniel na rua Tenente Rodolfo aqui em Juazeiro. Tadeu, meu amigo, Tadeu, você é o primo rico. Tadeu, primo rico da Ecos TV.
Um abraço para você, Tadeu. Nos acompanhe nas redes sociais, TV Café com Leite ou P Café com Leite. Ou não, né? São duas redes sociais, TV Café com Leite e P Café com Leite. P de programa. Programa Café com Leite, leite com 2 T, tá bom? Anote aí. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Em nome dessa produção maravilhosa que faz com que eu possa chegar até você com os meus convidados, eu quero mandar o nosso eterno abraço e dizer muito obrigado pela sua companhia. Abraço a todos, fiquem